Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Um encontro onde vamos saber da história de vida de uma associada do Projeto Social Meia Lua. Essa associada é a Crena Fernanda, de 23 anos de idade, portadora da anemia falciforme SS. Crena, seja muito bem-vinda ao Projeto Meia Lua. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Então, conta-nos um bocadinho da sua história de vida. Então, eu chamo-me Crena Fernanda, estou com 23 anos e os meus pais descobriram que eu sou dropanocítica quando eu tinha 3 anos e 3 meses, Ok. depois da morte da minha parceira. Era gêmea? Sim. Ok. Então, nós fomos para a creche, estava tudo bem. Quando regressamos, ela começou já a fazer febre. Chegamos no hospital e ela acabou por falecer. Depois desse período, eu comecei a ficar muito doente, então os meus pais levaram-me ao hospital e teve a necessidade de se fazer os exames. Foram feitos os exames e aí os médicos diagnosticaram-me com anemia falciforme. Depois fizeram eletroforese para saber e foi descoberto que eu sou SS, não portadora, mas sim doente. Foi um período muito pesado para os meus pais no princípio. Eles precisaram de acompanhamento médico, de psicólogos e tudo, porque não estavam preparados, sendo que estavam acabando de perder uma filha, ter outra com essa patologia, então a família ficou assim, meio abalada. Mas com o tempo aquilo foi passando. A minha mãe aprendeu a lidar com aquilo. Eu vivia no hospital e era visita em casa. Ok. Eu estava sempre no Espírito Santo. Eu fui acompanhada pela doutora Isabel, eu fui acompanhada pela doutora Severina. Até agora até ainda sou acompanhada pela doutora Severina, mesmo não tendo necessidade, porque ela só é pediatra. Pediatra, posso. Mas como sempre acompanhou-me, então quando há necessidade eu vou para lá para explicar. Todos os anos faço as minhas consultas na África do Sul, porque a princípio o hidroxureia aqui era muito difícil e eu, quando comecei a tomar os comprimidos, comecei com o VK500, não com hidrox. Só que depois o VK500 saiu do mercado, apareceu o hidrox, que era totalmente difícil. Então nós trazíamos uma quantidade que desse para aguentar o ano todo, porque senão, se eu não fizesse a medicação, eu não iria para a escola, ficava em casa doente, os meus pais tinham que ficar comigo, então tem que ter sempre um jeito de mudar alguma coisa. Eu estou aqui, ouvi tanta coisa, até de médicos. Houve médicos que disseram à minha mãe, ela não vai chegar aos 10 anos. Minha mãe chorou, eu chorei, porque eu sou uma chorona. E depois aquilo foi assim, passando, eu já estou aqui, estou com 23 anos, sou estudante de recursos humanos na Universidade de Lusíadas. Então, eu acho que nunca é pelos homens, é sempre Deus que vai dizer. E estou aqui, tudo bem. Tenho uma excelente mãe, tenho amigos que apoiam-me super. Que se eu ligar agora e dizer que eu estou mal, estou no hospital, largam tudo e também vão parar no hospital comigo. E é isso, eu sou muito grata a Deus por tudo. Ok. Tem alguma outra complicação que tenha surgido ao longo desse tempo do teu crescimento? Teve, eu fiquei como se fosse asmática. Ok. As dificuldades a respirar viraram uma rotina, era praticamente todos os dias. Tanto é que nós tivemos que comprar uma máquina em casa, em caso de emergência, porque eu podia estar na escola num período de 2 horas e depois já estava no hospital. Ok. Só isso, não teve assim outras complicações. E eu digo que eu sou muito grata porque eu nunca fiz transfusão. Ok. Nunca fiz transfusão.
Sendo uma drepanocítica SS e nunca ter feito uma transfusão de sangue, tem tido algum outro cuidado para além das consultas que tem feito? Como é que é a adaptação do período menstrual? Dizem que a anemia falciforme nas mulheres tem sido um bocadinho mais pesada em relação aos homens. Então eu gostaria de saber como é que tem se adaptado ao período menstrual. É assim, eu prefiro cortar o hidróxido nessa fase, porque vem enjoos, vem fraqueza. Parece que tu estás em crise, enquanto não. E depois todo mundo fica naquela, tá tudo bem, eu preciso ligar para o médico, vamos para o hospital. E o meu pai é bem atrapalhado, o minimador, estamos aqui, tá bom, vou buscar o carro, tá bom. Então, corto o hidróxido e fico assim, mais calma. O sumo de beterraba é constante, porque eu estou a perder sangue. Então, tenho que ter coisas para equilibrar, porque senão eu fico desidratada e acabo também por entrar em crises mesmo. Porque uma mínima dor debaixo do ventre acaba por desencadear outras dores. Depois começa a doer as pernas, depois começa a doer o peito. Então é muito, muito difícil mesmo essa fase. Todos os meses tem que fazer esse corte da hidroxureia, porque o período é mensal e automaticamente é um período que leva mais de 3 a 5 dias, outras mais. Então todo esse período tem que ter mesmo um descanso. Como é que é quando estás a fazer provas? Quando estás na escola ou quando tens alguma atividade? Graças a Deus, eu sempre que vou para me matricular em alguma instituição, eu levo todos os documentos para evitar depois. Mas não avisou, a direção não tem conhecimento. Eu vou levar os documentos e quando tiver nesse período, eu vou avisar. Principalmente se eu tiver em provas. Porque aí tenho como justificar o tempo que eu fiquei ausente e eles remarcarem as datas. Em período de aulas eu não vejo necessidade, porque eu sei que é só me adaptar, uma explicação daqui e outra dá. Mas já em prova, eu já deixei de fazer várias provas, porque estava em crises, porque estava com dores debaixo do ventre. É bem complicado mesmo. E então aqui tem uma médica específica que a segue, pois embora sendo pediatra, mas tem feito o papel de seguir sempre que necessário. Sempre. Mas a doutora Isabel continua a seguir-me até agora também. Sim. Porque um dos grandes objetivos do nosso projeto é esse, a descontinuidade da drepanocitose nas pessoas adultas. Digo isso porque a Crena pode ter alguma possibilidade de frequentar alguma clínica, mas temos pessoas no projeto que não frequentam uma clínica e que o desafio é maior, porque estas pessoas acabam por não ter um acompanhamento específico e a marcação é demorada, os exames são demorados. Então eu digo que a Crena é uma UZIEL, porque a Crena tem essa facilidade de conseguir ter uma médica que acompanha num hospital particular. E o projeto vem para dar voz a essa causa, porque só o facto de estar aqui hoje e dizer que és drepanocítica, que passa por essas dificuldades, as duas são iguais para o drepanocítico, não existe quem tem menos, quem tem mais, porque todo drepanocítico, quando passa por uma crise, acaba por enfrentar um período de dor, de internamento ou algum desgaste. A família passa por algum desgaste emocional. Então eu digo sempre que o drepanocítico sente a dor por igual. Uns têm a vantagem de ter alguma possibilidade de estar no hospital particular e outras pessoas não têm essa possibilidade, que depois acabam por desenvolver várias complicações. E o diagnóstico precoce ajuda na prevenção das complicações futuras, que hoje nós vimos no projeto que tem muita gente com essas complicações, mas depois vamos fazer um levantamento dessas situações. São pessoas que realmente não têm condições financeiras e que depois acabam por ir no hospital somente quando têm crises, porque não têm um acompanhamento específico. E acho que a Crena podia falar um bocadinho mais sobre isso, né? Qual o conselho que deixas? Nós estamos aqui por uma causa que é de todo mundo e que, independentemente de ter ou não, a dor é única, a dor é a mesma. E passar uma mensagem aqui às mulheres, às jovens da tua idade. Já vi que tu trabalhas com pastelaria, né? Tens desenvolvido bem o teu trabalho
E gostaria que falasses um bocadinho mais desse lado. Qual é o desafio que tens encontrado nessa área da tua vida, na área profissional? Eu fiquei em crises nessa época de provas. Eu mal conseguia andar. E eu ligava para os professores, professor, não vou poder aparecer porque isso, se não aparecer vai diretamente para o recurso. Eu tenho um documento na direção. Então o professor não pode dizer, se eu não aparecer vai diretamente para o recurso, mas sem problema. Eu ia para a universidade assim. Minha mãe me colocava no carro, íamos para a universidade, me tirava do carro até para a turma. E as pessoas ficavam tipo, o que é que se passa? Porque quem olha para mim não vai dizer que eu sou de panocítica. A pessoa tem que me conhecer. A pessoa tem que ser muito próxima a mim. Porque se estamos já a conviver, também não vai chegar de nada. Sabes que eu sofro de anemia fosfórica? Não. Mas se for muito próxima a mim, eu tenho uma patologia assim, assim, assim. Todo mundo que entra na minha vida eu digo. Ok. Eu tenho uma patologia assim, 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 assim. Não me chamem de doente, eu não sou doente. E é isso. Agora, na minha vida profissional como confeiteira, há desafios. Até esticar a massa, os braços doem. Yeah. Vai esticar um bocado, vais fazer uma encomenda hoje, amanhã para levantar vai ser totalmente difícil. Tu vais ter que ficar tipo, mamãe, vou dormir só mais 20 minutos, se eu tiver que fazer alguma coisa depois faço. Ela diz, está bem filha, podes descansar. Mas eu digo sempre, façam encomendas comigo um mês antes ou 2 semanas antes. Porque se eu tiver em crise nesse período, eu tenho como fazer a devolução ou passar a encomenda para uma outra amiga para resolver a situação. Agora, de um dia para o outro, É impossível. é impossível. Porque até para aceitar as encomendas eu dependo da minha saúde. Da saúde. É meio complicado. E por outra, as pessoas precisam investigar mais sobre a anemia falciforme. Eu já estive em rodas onde as pessoas diziam que a anemia falciforme é uma DST. E não é isso. Nós não somos bichos de 7 cabeças. Somos pessoas como qualquer uma, só com uma particularidade. Uns são portadores e outros são doentes. Mas somos normais, como qualquer um. Podemos julgar, podemos fazer tudo que uma pessoa normal faz. Eu, pelo menos na escola, não fazia. Educação física eu não fazia. Mas não porque eu não queria. É porque era mesmo ordem dos médicos. Porque eu se correr agora, amanhã já não vou levantar. Já não mesmo. Mas agora que eu cresci, já nessa fase adulta eu já consigo, porque agora eu treino. Ok. Eu tive que começar a treinar por causa das dificuldades de respirar constante. Porque depois o organismo fica viciado. Toda hora anabolização, toda hora está nos aparelhos. Então as pessoas, depois também no hospital, já te conhecem. A Crena chegou. O médico vai me dizer assim, a Crena chegou, tipo, vim passear, estou na minha casa, vim ver o tio. Não pode. Não consigo, era esse tempo todo a ir para o hospital até esse ponto. Nós, muitas das vezes, fingimos que estamos bem, para não ter que tomar comprimido. Eu finjo bem, aguento a dor de uma maneira que só se for no último instante mesmo. Vou dizer já na minha mãe, não estou a conseguir mais. Aí sim ela vai dizer, ligo para a enfermeira, vou dizer, vou tomar aí um comprimido primeiro. Se não passar, tu podes ligar para a enfermeira. Se a injeção também não passar, nós podemos ir para o hospital. E acabamos de entrar no hospital. Porque é difícil. Eu digo às pessoas, todos os dias tomar comprimido é cansativo. Cansativo, é verdade. Tens de tomar o ácido fólico, tens de tomar a hidroxureia. Tens que te alimentar bem, para poder estar bem. Tens que beber muitos líquidos. Chega no hospital, o médico vai te perguntar, os líquidos, está a tomar o ácido fólico? Mamãe, está a tomar o ácido fólico mesmo? Mesmo que dizes que sim, ele primeiro vai confirmar que é tua mãe, porque ele sabe também que é cansativo. Então, nós ficamos naquela. Eu fico muito tempo sem tomar comprimido, porque eu fico cansada também. Eu não gosto de comprimidos, mas eu tenho que tomar.
porque dependo disso. Uhum. Vivo na base de comprimidos e é extremamente difícil ter que adaptar a tua rotina toda nisso. Sem falar na fase em que nós estamos a crescer, vamos ter que constituir famílias. E se nosso parceiro for AS, nós não podemos ficar com ele. É. Porque senão, tu és SS, ele já é AS, tu tens uma filha Uma filha ou um filho com a mesma com a mesma patologia. E se tu, mãe, passas por isso, tu não vais esperar que o teu filho passe. Também por isso. Tu vais ver o sofrimento. Tu vais notar que se eu já estou a passar por isso, meu filho não pode passar por isso. Há desafios constantes, sim, porque tu não sabes se amanhã tu vais acordar com dores ou não. Uma Vais caixa de dormir com surpresa. uma dor e é complicado. Tem Ok. que restringir muita coisa. Outra coisa. As saídas noturnas, os sítios, o espaço onde tu ficas muito quente ou muito gelado. Tu nem sabes se gostas do frio ou se gostas do calor. No calor podes ter dificuldades em respirar. No frio os ossos podem não aguentar. Então fica assim meio estranho, tanto para quem está contigo como para ti mesmo. Ficas assim, o clima aqui tá bom, mas também desliga já, está fazendo muito frio. E eu vivi essa situação recentemente na universidade. Estávamos em prova e a turma estava gelada. Eu pedi para desligar. E uma colega respondeu: se és doente, que ficasse em casa. Disse: tá bem, desculpa, podes deixar o ar ligado. Obrigada. Eu peguei, entreguei a minha prova e saí. Eu não posso me prejudicar Por causa dos outros. por causa dos outros. São desafios que nós vamos enfrentando todos os santos dias. Ainda tem a questão das pessoas, né? Porque eu acho que um dos maiores desafios é a consciência da nossa sociedade. A nossa sociedade não está pronta para acompanhar uma pessoa que padece dessa patologia, um doente de drepanocyte com portador, porque depois dali até as pessoas próximas que vivem conosco, as pessoas que frequentam a nossa casa, podem muito bem também ser essas pessoas que também acabamos por ter algum atrito por causa de alguma situação ou porque chamaram um nome pejorativo e depois acabamos, porque não, já não falo com a tia fulana, já não vou na casa da tia fulana porque fulana não trataram bem. Podemos encontrar também isso. E eu acho que nesta fase eu não consigo explicar porque sou drepanocítico sente e há coisas que eu posso ser mãe de uma criança drepanocítica que também não consigo explicar porque só ele consegue viver na primeira pessoa e por ser criança, lógico que eu sou a encarregada dele, há coisas que eu consigo dar conta, coisas que eu consigo entender, mas nada melhor do que uma pessoa já adulta que convive com a doença e que consegue explicar o impacto que essa doença causa no dia a dia, na vida, e que consegue depois lutar por uma causa conforme estamos aqui hoje a fazer, a dar voz à anemia de células falciformes, a dar voz a essa causa, a dar voz para que os que não têm voz consigam lutar pelos direitos que essas pessoas têm. Pode ser como que tu viveste agora na escola, por uma colega não querer desligar o ar-condicionado, tu acabaste por ir embora e entregar a prova porque aquilo feria as tuas complicações que tu podes ter no dia seguinte e tu te sentiste que há guerras que eu não posso comprar. E eu acho que depois acabamos por ver os conflitos que os drepanocíticos têm, não só nas escolas, mas até dentro da própria família. Então nós estamos aqui para dar voz à causa, estamos aqui para trabalhar com as famílias, sensibilizar, trabalhar com as mães que já perderam filho, nós também fazemos esse papel e procuramos de alguma certa forma confortar as pessoas e realmente levar a consciência de que tu já tiveste um filho com essa patologia, é porque tu e o teu parceiro são portadores. Então tem que se fazer uma autoanálise, depois de fazer essa autoanálise, acaba-se por chegar a uma conclusão, porque imagina, tu não tens mais irmãos para além de ti? E são portadores? Olha, o meu pai é portador e a minha mãe também. O meu pai é essa, a minha mãe é essa.
Eu sou SS, mas a minha irmã não é nem portadora. Ok. Não tem nada, nenhuma porcentagem. Só tens mais uma irmã, então? Só. São dois, ok. Porque isso acontece porque eu tenho a minha filha, não é portadora, e o meu filho é drepanocítico, então isso pode acontecer em muitas situações, porque isso é como um jogo de totoloto, pode sair um filho com, um filho sem, um filho portador, e varia muito de situação para situação. Agradecemos a Crena por ter se disponibilizado e dar voz a essa causa, conforme estamos a dar aqui agora, e dizer para o mundo: eu sou drepanocítica, que é o lema desse encontro, no sentido de realmente dizerem: eu sou drepanocítica, e contarem a sua experiência de vida, porque no fim do dia o que a gente precisa é as pessoas darem a cara e contarem as suas histórias de vida, porque depois as pessoas que tu sentas em meios e vais falando sobre o impacto que a doença causa, e muita gente desconhece do impacto da anemia de células falciformes. Eu tenho pessoas que eu fui para um encontro, para uma reunião, e depois disseram: existe teste de compatibilidade para isso? Ah, mas eu nunca fiz. Ah, não, então vou chamar a atenção à minha mulher, vamos fazer esse teste de compatibilidade. É uma doença que causa grandes impactos, mas que é muito pouco falada. As pessoas ignoram muito a anemia de células falciformes, e o nosso projeto está para dar vida a essa doença, para dar voz, porque essa doença realmente precisa de ser falada e precisa de ser prevenida, e a prevenção é uma só. Portador e outra portadora não podem fazer um filho, porque depois tem essas consequências. Depois os filhos acabam por culpar os pais, depois acabamos por encontrar muitos conflitos dentro da sociedade, acabamos por ver famílias desestruturadas. Então nós estamos aqui para trabalhar, contamos com a ajuda daqueles que têm um pouco, aqueles que sabem que podem doar uma lâmina, 2 de hidroxureia. Nós estamos abertos a doações, e com que as pessoas puderem ajudar, nós também estamos aqui. Muito obrigada, Crena. Obrigada. Muito obrigada pela vossa visita aqui no nosso projeto. Então tivemos aqui com a Crena de 23 anos de idade, estudante do curso de marketing da Universidade de Lusíadas, é confeiteira, e contou-nos um bocadinho da sua história de vida. Estamos aqui para criar sinergias, para dar voz à nossa causa, e juntos vamos colorir vidas.